Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos do caderno de atividades autorreguladas e agora a gente vai entrar na parte de língua portuguesa. A aula passada foi literatura. Nós falamos sobre, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, foi sobre o Tratado da Terra do Brasil, escrita por Pero de Gandavo. Bom, ainda sobre esse texto, nós vamos aqui nos ater à parte de funções da linguagem. Nós já vimos esse estudo, eu postei um vídeo já para vocês sobre este assunto, mas vai ser necessário que vocês o vejam novamente para que possam entender as respectivas questões. Então, vamos ver aqui a nossa atividade autorregulada número 5. Vou compartilhar aqui com vocês. Muito bem, deixa eu só aqui compartilhar. Está aqui. Então, nós temos aqui a nossa atividade, caderno de atividades, número 5, aula 5. Ok? Muito bem, deixa eu ampliar aqui. Vejamos, nós sabemos que as funções da linguagem, como está escrito aqui, não tem apenas a função, veremos que a linguagem não tem apenas a função de transmitir informações, é o que está escrito, tá? Leiam comigo. Sempre que nos comunicamos, temos uma determinada intenção ou objetivo, como demonstrar sentimentos, manter contato, emocionar, convencer, etc. E em cada um desses objetivos, um elemento da comunicação é enfatizado. Observe. Função emotiva. Então, vamos aqui falar sobre todas estas funções. E eu vou colocar um exemplo, vou falar um exemplo a respeito de cada uma dessas funções. Aí, vejamos. Função emotiva ou expressiva. Enfatiza o emissor, que costuma revelar seus sentimentos, estado de espírito e opiniões. Exemplos: poemas, cartas, diários pessoais, etc. Bom, mas eu vou fazer aqui uma exemplificação da seguinte maneira. Uma simples frase vai evidenciar esse tipo de função. Então, quando eu digo assim, ontem eu estive muito ocupado, mas pensei muito no dia seguinte. Olha que coisa. Ontem eu estive muito ocupado, mas pensei muito no dia seguinte. Observem que aqui eu utilizei dois verbos. Estive muito ocupado. Quem esteve muito ocupado? Primeira pessoa do singular. Eu. E pensei muito no dia seguinte. Quem pensou no dia seguinte? Eu. Então, não vamos esquecer, a função emotiva, ou também denominada como expressiva, ela será efetivada quando o texto ou o termo em destaque estiver na primeira pessoa, seja do singular, seja do plural. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Então, não esqueçam, a ênfase está na primeira pessoa. Achou a primeira pessoa, você achou a função emotiva. Vamos, então, a uma outra definição, que é a função apelativa, também chamada de conativa. Bom, esta função enfatiza o receptor. Quem é o receptor no ato da comunicação? Eu, como emissor, envio minha mensagem. A mensagem é transmitida diretamente ao receptor. Então, o receptor é quem ouve, ok? Quem assiste a determinada ação. Aí, vejamos. Enfatiza o receptor para influenciá-lo ou convencê-lo. Exemplos: discurso político ou publicitário. Então, uma simples frase que evidencia aqui a função apelativa ou conativa é quando o político diz, o candidato, a político diz: vote em mim, você terá tudo que o povo nunca teve, terá salário, terá
emprego, terá uma vida boa, terá casa própria, terá isso, terá aquilo, tal. Vai encher o povo de ilusões. Então, estas ilusões, estas formas de persuadir, seja o leitor, o telespectador, então isto é função conativa. Outra importante colocação também é a seguinte: frase que contém verbo no modo imperativo está na função apelativa ou conativa. Então, por exemplo, por favor, me ajude, tenha misericórdia de mim. Observe que esse tenha, me ajude, tudo isso está exprimindo o quê? Um pedido, uma súplica. E esta súplica ou pedido se enquadram na função apelativa. Função referencial ou denotativa. Esta função, é importante a gente colocar que a terceira pessoa é uma das características principais desta função. Então, olha o que está escrito. Função referencial ou denotativa enfatiza o contexto. A informação é transmitida de forma objetiva, clara e impessoal. Exemplos: textos jornalísticos, teses, artigos científicos. Observem que um texto jornalístico se encontra na terceira pessoa, sem a presença do autor, do narrador, seja lá quem for. Então, o Brasil atualmente passa por situações difíceis em relação à política, à economia, à saúde. Observem que em nenhum momento eu estou me infiltrando no texto. Eu estou falando sobre o Brasil. Então, um texto que enquadra a verdade é uma mensagem de impessoalidade. Eu não me envolvo nela e tenho a função de reportar o que acontece. Isto nós chamamos de função referencial ou denotativa, ok? Muito bem. Função metalinguística é uma explicação, já lhes digo de antemão. Aí vejamos o que diz. A função metalinguística enfatiza o código com o objetivo de falar sua própria linguagem. Exemplos: gramáticas, dicionários, um poema que fala sobre o fazer poético. Ou seja, qual é a função de uma gramática? Explicar as palavras, explicar as orações, explicar as frases, explicar como as palavras devem ser empregadas de modo formal. Então, qualquer texto, seja ele verbal ou não verbal, que tenha o caráter de explicar, de definir, enumerar o que seja, então isto é uma função metalinguística, ok? Muito bem. Função fática. Função fática, como diz aqui, enfatiza o canal, com o objetivo de confirmar a eficácia da comunicação. Exemplos: alô? Atende? Ok. Então vejamos quando eu digo alô, e aí, tudo bem? Ah, eu estou bem, e você, tá bem? Ah, eu estou legal. Vamos sair amanhã? Ah, vamos sim, qual horário? Então observem que está aqui nesta minha exemplificação, está tendo uma conversa, um diálogo. Todo texto que está em diálogo, seja escrito ou falado, então nós podemos evidenciar aqui a função fática. Tá bom, gente? Não esqueçam. Deixa eu ver a última aqui, a função poética. Enfatiza a mensagem, explorando certos efeitos estéticos e sonoros das palavras. Exemplo: poesias, provérbios, músicas, trava-línguas, trocadilhos, etc. Aí vejamos, quando eu digo uma poesia em que ela tem rimas, em que ela tem sentido figurado, uma palavra não tem sentido do que realmente ela é, ou até mesmo um texto em que palavras coloquiais, termos coloquiais estejam empregados, como gírias, aqui pode ter certeza, vamos definir como função poética, tá? Quando eu digo, e aí, cara, beleza? Não, observe que eu estou falando, e aí, cara, está rolando uma comunicação, um diálogo, aí é fática. Se eu digo assim, caraca, ele nem prestou atenção na bodega
da situação, tá ligado? Pô, eu tô boladão. Esse eu tô boladão, embora fale de mim mesmo, eu e aqui também tenhamos uma função emotiva, mas a predominância será da poética. Por quê? Por conta das palavras utilizadas. Elas fogem o seu sentido real, ok? Vamos lembrar que em um texto pode haver mais de uma função. Pode haver 2, 3 funções. Contudo, uma predominará. Uma destas predominará. Pode ser a fática, pode ser a metalinguística, pode ser a conativa. Então, fiquemos atentos a tais situações, ok? Observem que agora tem um caderno, tem as questões, vocês farão atividade número 5, com base nos seus conhecimentos sobre as funções da linguagem, complete a tabela a seguir. Então, você vai escrever ao lado. Por exemplo, emissor. Aqui, qual é a função que está ligada ao emissor? Né? Depois, a poética está ligada à ênfase em que ou em quem. Referente, qual é a função? Então, aqui tem um quadro, eu vou disponibilizar para vocês um outro vídeo que eu fiz também nesta aula, para que vocês façam aqui corretamente, tá bom? Muito bem. Questão número 2. O objetivo dos relatos que compõem grande parte do Tratado da Terra do Brasil era descrever a forma clara e direta dos acontecimentos, né? Que está escrito os acontecimentos. Clara e direta, os acontecimentos. 2 acontecimentos. As paisagens e os habitantes do Novo Mundo. Sendo assim, letra A. Qual elemento da comunicação recebeu maior destaque no fragmento do Tratado de Gandhara? Então, qual foi o elemento de comunicação que recebeu maior destaque? Leiam o texto novamente, observem a função predominante, ok? Observem aqui a função predominante neste texto, mas vocês não colocarão a função. Qual é o elemento de comunicação? Aí eu volto aqui, ó, ênfase no emissor, referente, receptor, canal, tem que ser um desses aqui. Estão faltando 2. Lembrando que no exercício 1 vocês irão preencher quais esses 2 que faltam, tá? Letra B. Agora sim, qual é a função da linguagem que predomina neste texto? Agora você vai escrever a função da linguagem. Número 3. A língua deste gentio, toda pela costa, é uma. Carece de 3 letras. Convém saber. Não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Observem que eles estão aqui definindo a letra F, L, R. F significa fé, L, lei, rei, R, rei. Então, é um código, né? Observem, já falei tudo, hein? Qual elemento da comunicação está sendo enfatizado na passagem acima? Qual elemento? Novamente, eu volto aqui, ó. Emissor, receptor, canal, contexto. Vocês vão me dizer qual elemento. E depois, qual é a função da linguagem que predomina? Se é fática, metalinguística, se é referencial, conativa, ok? Muito bem, turma. Espero que vocês façam com atenção, ok? Leiam o texto novamente, vejam também aquele vídeo que eu fiz sobre funções da linguagem e assistam a este vídeo também, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo encontro, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.